Então, nós vemos aí na explicação anterior muitos aspectos do anúncio publicitário. No entanto, nós vamos, na aula de hoje, nos fixar a alguns aspectos mais específicos, porque nós não conseguiríamos, nos lembrar de tudo isso de uma vez mais tarde, né? Então, nós vamos aproveitar a primeira parte da aula, que traz uma visão geral, muito bem explicada, sobre o anúncio publicitário. E agora nós vamos destrinchar o anúncio em pequenas partes, tá bom? Então, vamos redefinir. O anúncio publicitário visa transmitir uma mensagem por meio de palavras, imagens e som, com a intenção de comunicar ao público as qualidades de um determinado produto, empresa ou serviço, assim como os benefícios oferecidos por eles a seus possíveis consumidores ou clientes. Em linhas gerais, então, a publicidade mescla palavras e imagens com uma finalidade. Qual é a finalidade da publicidade, do anúncio? A finalidade é comunicar a um determinado público benefícios, qualidades, boas características de um produto, fazendo com que o público-alvo, as pessoas que estão assistindo ou vendo essa publicidade, esse anúncio, tenham interesse de adquirir esse produto, tá certo? Então, o que nós chamamos de público-alvo? Público-alvo são as pessoas, né, o grupo a quem o anúncio se destina. Por exemplo, está lá passando o comercial de uma determinada marca de shampoo. E esse shampoo se destina a modelar cachos e deixar os cabelos mais volumosos e coisas assim. Então, quem é o público-alvo desse shampoo? São todas as pessoas? Não. Esse anúncio se destina às pessoas que têm cabelos enrolados ou crespos, certo? Então, público-alvo é isso, é um grupo específico a quem o anúncio se destina, ou seja, antes de produzir o anúncio, foi pensado quem seria aquela pessoa que iria ver ou assistir, para que o interesse dessa pessoa seja despertado, tá bom? Então, quem tem os cabelos lisos, cabelos que não vão enrolar com o uso do shampoo, não vai se sentir atraído por essa publicidade. Mas quem tem os cabelos enrolados ou crespos, vai logo prestar atenção e, dependendo da forma como o anúncio é transmitido, vai procurar adquirir o produto. Então, essa é a ideia, tá bom? Mas um aspecto muito importante: a publicidade não se destina sempre à aquisição de produtos. Ela pode se destinar também à mudança de ideia ou à conscientização, tá certo? Então, o anúncio ele tem essa função, tá? Agora, quais são as características do anúncio? Vamos ver algumas delas, tá bom? Na aula de hoje. Então, uma delas, os textos são curtos e objetivos, e sempre eles vão passar uma imagem positiva do anúncio que está sendo publicado, tá certo? Então, se é um produto, claro, a ideia é fazer com que alguém adquira o produto, se torne um consumidor. Então, sempre vai transmitir uma ideia positiva. Se é uma ideia, se eu quero conscientizar a população, por exemplo, sobre o uso de máscaras, eu também vou mostrar o que na minha publicidade? As vantagens de andar de máscara, numa época como essa em que nós estamos vivendo, tá certo? A finalidade é convencer. A outra palavra que significa convencer, que vocês vão ouvir muitas vezes, é persuadir. Então, a ideia da publicidade é convencer o público-alvo de que ele deve adquirir um produto ou de que ele deve aderir a determinada ideia. Use máscaras, doe sangue, jogue o lixo no lixo,
Tudo isso também é publicidade, tá certo? Então, qual é a finalidade da publicidade aí? Convencer as pessoas a uma mudança de comportamento, a adquirir uma nova forma de pensar sobre determinada coisa, tá bom? A outra coisa que é muito presente na publicidade, ela é veiculada na mídia. Afinal de contas, é para isso que ela existe, é para ser veiculada, é para atrair pessoas. Então, ela vai ser transmitida em jornais, revistas, outdoors, né? Os outdoors são aquelas placas gigantescas, por exemplo, que a gente encontra nas rodovias, né? Nas laterais das rodovias, salas de cinema. Então, antes do filme começar, tá lá a publicidade, né? Sites na internet, rádio, televisão e também por meio do celular, né? Às vezes na traseira do ônibus, ali naquele vidro grande. Então, a forma da veiculação é a mais variada possível. A questão é que não se faz publicidade para ficar escondida. Então, ela é veiculada das mais diversas maneiras, tá bom? E na gramática, usa-se o verbo no imperativo. Então, o que eu chamo de verbo no modo imperativo? É o verbo que está dizendo o que deve ser feito. Então, por exemplo, quando eu digo use máscara, eu estou usando o verbo no imperativo. Presenteie quem você ama. Eu estou dizendo para você presentear. Isso é o modo imperativo, tá certo? Que nós vamos destrinchar de forma mais específica aí ao longo das próximas aulas. Agora vamos ver aqui 4 exemplos de publicidade, tá bom? 2 exemplos se referem à conscientização, a uma mudança de postura, e 2 se referem à divulgação de um produto. Então, olhem esse exemplo aí. 28% de alunos sofrem bullying no Brasil. Mostre que você tem voz. Você é bem mais do que dizem. Não se cale, peça ajuda. Olha só as características que a gente já viu agora há pouco. Primeiro, o texto é curto. As letras são bem grandes para serem bem visíveis, mas o texto é bem curto, certo? A forma como esse texto se dirige às pessoas é uma forma bem forte, bem contundente, com a intenção de fazer o quê? Qual é a finalidade da publicidade? Convencer. Então, quem fez essa publicidade quer convencer você ou qualquer outra pessoa sobre a importância de não se calar diante do bullying. E aí vem o que eu expliquei também anteriormente, a questão do público-alvo. A quem essa publicidade se destina? A todas as pessoas? Pode servir para todas as pessoas, mas ela se destina especificamente a quem? A estudantes. Afinal de contas, está falando sobre alunos brasileiros. Então, o contexto dessa publicidade tem muito mais a ver com pessoas que estão nas escolas. Então, o público-alvo delas são os estudantes, tá certo? Ela quer convencer a quem? Esses 28% que sofrem bullying não podem ficar calados, mas não só eles. Quem também está ao redor aí precisa fazer alguma coisa. Então, a imagem da propaganda também chama atenção. Não fique calado diante do bullying. Fale, use um megafone, né? Ou seja, amplia a importância de você não ficar calado diante do bullying. Então, aí tem as características que nós vimos anteriormente. Essa imagem está veiculada em um site da internet. E agora, por exemplo, aí na nossa aula, tá? Veja aí o verbo no imperativo, quando ele diz assim, mostre que você tem voz. É um verbo no imperativo, tá dizendo o que você deve fazer. Você é bem mais do que dizem, não se cale, novamente no imperativo.
na forma negativa. Não fique calado, tá dizendo que você tem que fazer, tá bom? Qual é a intenção dessa publicidade? É mudar a consciência, o comportamento das pessoas. Essa publicidade não tem intenção de vender um produto ou uma marca, tá bom? Mesmo assim, não deixa de ser um anúncio. Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com os seus órgãos. E aí vem o texto menor aqui. Doe órgãos, salve vidas. Novamente, nós temos o que aqui? Texto curto e muito objetivo, vai direto ao ponto. O que eles querem que você faça? Que você doe órgãos. Eles comparam essa doação de órgãos ao quê? A doação de brinquedos, de coisas que a gente não usa mais em casa. E aí, ele coloca esses brinquedos no formato de um órgão do corpo muito importante e leva as pessoas a refletirem sobre isso através da imagem. Então, vejam que ele utiliza a imagem, né, de uma forma muito importante aí. Outra coisa, ele utiliza também os verbos no modo imperativo. Ó, faça o mesmo com seus órgãos. Doe órgãos. Salve vidas. Esses 3 verbos estão no modo imperativo. Eles estão dizendo o que você deve fazer. Também, mais uma vez, notem que ele está sendo veiculado, foi veiculado em outras mídias e também foi retirado de um site da internet, tá bom? Qual é a intenção desse anúncio, dessa publicidade? Levar você a pensar sobre a questão da doação de órgãos. Ele se destina a um público específico? Esse aqui é menos específico, porque a questão da doação de órgãos tem a ver com uma análise, né, pessoa por pessoa, para saber quem pode ser doador, quem não pode, coisas do tipo. Mas então ele se destina de uma forma mais generalizada à população, tá bom? Também não está comercializando um produto ou uma marca. Agora aqui, ó, nós já temos o exemplo de um anúncio que veicula uma marca. Então, logo em cima, tem lá, Nestlé. A gente já sabe a que marca está se referindo essa publicidade. Aí nós temos também na imagem alguém bem conhecido, que é o chefe de cozinha, Edu Guedes. E nós temos também à nossa esquerda uma lata muito conhecida, que é do leite condensado da Nestlé, chamado leite moça. Então, vejam lá o que diz também o texto. Porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça. Eduardo Guedes, recomendado pelos melhores chefes, fazendo maravilhas desde 1921. No caso aí, o leite condensado. Observe aí que aqui sim há uma publicidade de um produto. Se você associa a imagem do Edu Guedes, que é um chefe reconhecido, com a marca Nestlé, e esta frase que diz recomendado pelos melhores chefes, o que você vai pensar sobre essa marca de leite condensado? Mais uma coisa, está dizendo que essa marca existe desde 1921. Então, um produto que está aí no mercado desde 1921 merece credibilidade. Qual é a intenção dessa publicidade? Convencer você de adquirir esse produto, tá certo? Puxa vida, eu vou lá no mercado comprar esse leite condensado porque ele deve realmente ser muito bom. Entenderam aí a ideia do anúncio? O texto é curto, vai direto ao ponto, as palavras são bem escolhidas para convencer você, certo? É veiculado nas grandes mídias. Nesse caso aqui, a gente não tem um verbo no imperativo, mas a gente tem uma brincadeira com as palavras, né? Porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça, um provérbio popular bem conhecido que foi aí um pouquinho modificado, tá?
vamos ver aí a última publicidade. Essa marca aqui é muitíssimo conhecida, né? Coca-Cola, sinta o sabor. Então, não precisa se explicar mais nada acerca da intenção do anunciante. O que o anunciante quer que você faça? Que você sinta o sabor. Como você vai sentir sabor? Adquirindo o produto. Então, nada mais claro do que isso, do que a forma como essa publicidade foi feita, tá certo? Então, pessoal, hoje, na nossa aula de hoje, o que a gente precisa lembrar sobre o anúncio, sobre a publicidade. A publicidade mistura imagens e palavras com a finalidade de convencer um público-alvo específico sobre a aquisição de um produto. A quem se destina essa publicidade que estamos vendo agora? Sinta o sabor. A qualquer pessoa. Ela não tem um público restrito. Ela tá mandando essa mensagem aí para todo mundo que estiver vendo. Agora, o mesmo já não acontece aqui. Ela também tem um público, mas é um público um pouco mais específico. Quando utiliza a frase recomendado pelos melhores chefes, aí a gente tem uma pequena restrição. Aí a gente o público-alvo já é mais específico. Quem é o público-alvo do leite condensado moça nesta publicidade? Então, a gente vê que é um público-alvo que a propaganda, né, se destina mais a donas de casa, pessoas envolvidas com a culinária de um modo geral, interessadas em cozinhar, que gostam de cozinhar, chefes de cozinha. Então, aqui a gente tem um público-alvo mais específico, tá bom? Então, voltando lá, né, no nosso resuminho. Então, a ideia da publicidade é aliar imagem, palavras, muitas vezes uma jogada com as palavras, como no caso dessa publicidade que estamos vendo aqui agora, tá certo? E com características muito próprias, que são textos curtos e objetivos, certo? Em que geralmente é a presença do verbo no modo imperativo, ou seja, o verbo no modo que ensina ou que ordena ou que explica como se faz algo, tá certo? E com a intenção sempre de divulgar uma marca ou uma ideia, tá bom? Então, o que a gente precisa lembrar hoje é isso, sobre o gênero anúncio, tá certo? Espero que tenham entendido direitinho e até a próxima aula.